Olá, eu sou Andréa Peixoto, sou terapeuta e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a leitura de aura das rosas. Eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre a técnica, porque muitas pessoas elas me procuram com mais ou menos o mesmo padrão de perguntas, assim. É muito comum ver perguntas muito semelhantes sobre a leitura de aura, então eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar um pouquinho mais sobre a técnica, que eu sei que, assim como para mim, é algo relativamente novo, né? Essa união da terapia com a espiritualidade e com a multidimensionalidade, tudo isso é muito novo e eu acho que quanto mais informação a gente puder ter a respeito, melhor para todos nós, até para a gente formar a nossa própria opinião. Eu acho que as principais perguntas elas estão relacionadas com aspecto da aura e cor da aura, formato, né? As pessoas me conhecem e aí elas falam, mas e aí, como é que tá minha aura? O que você acha? Ela tá preta, tem alguma parte que tá ruim, e assim, eu não vejo a aura das pessoas, nem quando eu tô olhando para as pessoas e nem quando eu estou realizando a leitura de aura, que é uma técnica que exige um preparo prévio, assim, não é, oi, tudo bem, vamos fazer a leitura, não é assim que funciona. Nem fazendo a leitura mesmo eu tenho acesso a essa informação. Bem, isso eu particularmente não tenho. Eu acredito que a técnica da leitura de aura não tenha a ver com isso, e sim com acesso a registros, acesso a informações que estão realmente na aura das pessoas. Existem pessoas sim que têm acesso a essa visão, mas são pessoas específicas que têm esse talento, esse dom, essa capacidade. E uma outra coisa muito interessante de passar está relacionada com perguntas, aí já são perguntas um pouco diferentes entre si, mas que têm a mesma raiz, que é o medo. Como é uma técnica relativamente nova, como é um assunto relativamente novo, essa questão da espiritualidade e tudo mais, eu acho que as pessoas ficam com muito medo de acessarem partes de si que não acham que não podem dar conta, ou de algum segredo ser revelado, ou de medo de que algo possa acontecer fora do controle, né? Com a leitura de aura. E assim, eu acho que o que responde melhor essa questão do medo é a gente entender que a leitura de aura, ela trabalha com aspectos bastante luminosos do espírito, assim. Como é que é a filosofia da leitura de aura? A filosofia vai dizer assim, o espírito da pessoa envia para o terapeuta imagens, né? E isso é a parte mais fidedigna, assim. O espírito manda imagens para o terapeuta passa as imagens para a pessoa que está sendo lida, e quem que está enviando, no caso, é o espírito da pessoa. Que espírito é esse? A filosofia de leitura de aura vai dizer que é o eu superior, é o Deus do coração da pessoa. O Deus do coração da pessoa, ele não está preocupado com os pecados da pessoa. E o que o eu superior entende que cada um de nós precisa é muito diferente do que o que a gente acha que a gente precisa. A visão que o nosso eu superior, que o meu eu superior, que o seu eu superior tem a respeito da gente é muito diferente. Ela não é contaminada pelo ego, né? Eu li num livro muito legal, eu não vou nem falar o livro porque eu já estou interpretando, então eu não quero me comprometer. Eu li num livro que nós somos, em essência, luz, nós somos, em essência, matéria cósmica, matéria divina, e nós estamos nesse planeta aqui para experimentar a dualidade, para experimentar como é ser a matéria divina com ego. Como é ser divino, mas ter personalidade, ter um nome e viver num planeta de dia, noite, certo, errado? Bem, é uma experiência, só que em essência nós somos luz. E é dessa parte de nós que eu tô falando quando eu falo de leitura de aura das rosas. É claro que é muito importante que todo mundo tenha consciência que existe um terapeuta. Existe uma pessoa que está recebendo essas informações, né, essas imagens e passando adiante. Então, a leitura de aura, ela depende de muita neutralidade, depende de muita confiança também e muita neutralidade por parte do terapeuta. E eu, como terapeuta, como ser humano, faço o melhor que eu posso. Isso não significa que eu não interfira de alguma forma. Então, vamos lá, é uma informação que vem do espírito, do eu superior para a pessoa? Existe um canal? Existe, ninguém pode ignorar isso. Aí perguntam, né, todo mundo pode ler aura? Eu acho que sim, todas as pessoas podem ler aura, todas as pessoas podem aprender
a ler, obviamente, e podem ler. Eu acredito, inclusive, particularmente, que todos nós já fazemos isso, todos nós já lemos aura em determinada proporção, só que essa dimensão, esse aspecto da multidimensionalidade não é trabalhado com palavras. A gente ainda não tem entendimento e conhecimento sobre isso suficiente para estar debatendo essa leitura que cada um de nós faz. A técnica da leitura de aura é uma técnica muito linda, muito simples, não necessariamente fácil. Particularmente eu não acho muito fácil porque ela exige de mim muitos aspectos que eu preciso trabalhar em mim, que é a presença, a entrega, a confiança, a fé. Isso me deixa realmente muito grata, porque é justamente o que eu mais amo, que me exige o que eu mais preciso. E isso é muito lindo, né? Coisas da leitura de aura. Se eu fosse parar para falar relatos de experiências, tanto de leituras de pessoas, quanto leituras que eu recebo, quanto leituras que eu faço comigo mesma, eu ficaria uma eternidade falando sobre leitura de aura e todas as coisas que já aconteceram, tanto na minha vida quanto na vida de muitas pessoas que eu conheço. Então é isso, a leitura de aura ela pode ser aprendida sim, todos nós, a partir do momento que a gente tem um grau de confiança, de fé na técnica e trabalho interno, a gente pode sim aprimorar essa técnica e trabalhar com essa técnica. E é isso. Eu espero ter... Deixa eu ver se foi tudo. Tem mais uma última coisa, né? Como a leitura, ela trabalha com esse aspecto mais luminoso, né, do espírito. Por isso que acontece muito, eu acho que em 100% das vezes, ou quase isso, as pessoas saem da leitura de aura energizadas, e eu também. Eu posso estar do jeito que for. Quando eu faço uma leitura de aura, quando acaba a leitura de aura, é uma energia boa, é uma energia leve. Por quê? Porque é uma técnica que trabalha a partir desses aspectos mais luminosos. É uma técnica que vai estar acessando o eu superior de cada um de nós. Então não tem como isso ser negativo. O eu superior sabe o que a gente precisa, o eu superior sabe como a gente precisa ouvir o que a gente precisa ouvir. O eu superior não tá aqui para apontar o dedo pra gente, falar você fez isso, isso, isso. Ele não tá nessa. Não é porque a leitura de aura trabalha com o espírito também, que a gente tá falando de uma energia mais sutil, de uma energia mais leve, que a leitura de aura ela vai ser toda bonitinha e que tudo vai vir lindo, com corações e purpurina e amor. Não significa isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Se isso for importante no momento presente para a pessoa. Se importante para a pessoa for saber sobre um padrão de pensamento que ela está tendo, ou um padrão de comportamento que ela está tendo e que ela está repetindo, que ela não está percebendo. Se for importante ela fazer uma associação. Então eu funciono assim porque quando eu era menina, eu fiquei passando por essa situação várias vezes e agora eu reajo dessa forma. Agora eu entendo. O esclarecimento muitas vezes é o que basta para que a gente entenda um padrão de comportamento e assim possa mudar. Uma vez que a gente consegue enxergar, uma vez que a gente consegue entender, aí sim a gente vai questionar a necessidade de mudar ou não, né? E é isso. Eu espero ter trazido um pouco mais de entendimento sobre a leitura de aura. Eu realizo outros trabalhos também, eu sou terapeuta intuitiva. Eu tenho um site, o site está aqui embaixo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E se por acaso eu não respondi alguma coisa, você pode entrar em contato comigo particular e eu respondo, tento esclarecer da melhor maneira, ok? É isso, muito obrigada e até a próxima.